Pior é isso, hein? Nossa, eu vim direto do trabalho. Achei que ia ser engraçado. Achei que ele ia falar de outra coisa. Negócio de semente. Eu nem jantei ainda não. Nossa, minha mãe ia fazer frango. Meus irmãos estão lá que comem igual um doido. Quer ver que não vai ter frango nenhum? O que sobrou do frango é o ovo. Para mim. E pior é isso, amanhã eu vou acordar e, gente, nossa, passa muito rápido, Jesus, sabe? Dá uma olhada comigo, Gênesis capítulo 1, verso 11. 11 e 12 diz assim: E disse: produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que dêem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele. Nele onde? No fruto, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, erva que davam sementes segundo a sua espécie, e árvore que davam fruto, cuja a espécie estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Amém? Amém? Deixa eu começar por aqui, porque aqui nós vamos ter uma direção muito clara sobre a proposta de Deus para a estrutura da vida. Aqui nós vemos a formação das árvores, da relva. Nós vemos aqui a flora. E Deus criou uma lei e trouxe essa lei. Ele transportou a base dessa lei, que qual é? A base da semente. O que é uma semente? Uma semente é uma das coisas mais poderosas que se existe. Ela é tão poderosa que ela foi aplicada num contexto de vida, e nós vamos ver um pouco, né? Ou isso mais à frente. Mas o que é uma semente? Uma semente é um recipiente. E o que ele contém? Tudo que se precisa, segundo a sua espécie. O que tem numa semente? Raízes. O que tem numa semente? Caule. O que tem numa semente? Folhas. O que tem numa semente? Flor. O que tem numa semente? Fruto. E o que tem numa semente? Semente. A semente é uma proposta de futuro, de sustentabilidade, de algo que contém tudo o que eu preciso para o meu amanhã. Entender que Deus estabelece isso, dizendo que cada semente produz segundo a sua espécie. É muito interessante, porque uma semente só poderia ter tudo, mas não tem. Ela vai agir segundo a sua espécie. A Bíblia diz que aquele, voltando a Coríntios 9:6, aquele que semeia pouco, pouco ceifará. Aquele que semeia em abundância também. Olha, Deus usando a base da semente para estabelecer dinheiro. Porque quando eu pretendo viver alguma coisa na área financeira, o que eu semeio? Dinheiro. Porque ele vai produzir segundo a sua espécie.
Eu não posso querer colher aquilo que eu não estou plantando. Aí eu vou para Gálatas 6:7. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Tudo. O que eu preciso na minha vida? Dinheiro. Então eu preciso semear o quê? Dinheiro. O que eu preciso na minha vida? Melhorar meu casamento. O que eu quero do meu casamento? Eu quero amor. Então o que eu planto? Gentileza, carinho, respeito. Porque dizer que eu planto amor, o que é amor? O que é amor? Amor é um conjunto de coisas. Aí eu planto amor, tá bom. Eu acho que talvez por isso que ninguém consegue plantar amor, porque o que é amor? Ninguém consegue definir o que é amor. Amor é um conjunto de coisas. Então tem gente que está querendo ser amada, dizendo que vai plantar amor, mas me diga o que é que tu tem plantado. E deixa eu te dizer uma coisa: você tem o direito de escolher o que planta, mas não tem direito de escolher o que colhe. O plantio, ele é opcional, a colheita é obrigatória. Se tu não gosta do que anda colhendo, é só mudar o que tu está plantando. Entendeu? Agricultor do caos. Sim. Quando nós entendemos essa lei de semeadura, eu apenas entendo que eu recebo o reflexo daquilo que eu faço. Então eu preciso definir o que eu quero colher. Eu planto segundo a espécie do que eu quero. Eu quero colher saúde. O que eu planto? Uma vida saudável. O que eu como, o que eu bebo, quanto tempo eu durmo, meu nível de estresse. Entendeu? Aí você planta o quê? A gordura da picanha. Dorme que hora? 3 da manhã. Toma o quê? Não toma água. Não toma água. Aí o que a gente faz? Ora para ter saúde. Claro. Vamos plantar a semente da orar? Porque plantando oração eu vou ter? Não, você vai ter poder. Porque oração é para ter poder, não é para ter saúde. Para saúde você come bem, você dorme bem, você descansa. Está entendendo por que as pessoas estão vivendo uns troços esquisitos? Porque as pessoas são esquisitas. Elas querem retorno desobedecendo princípios. E os princípios são claros demais. Como diria o árbitro aí, Arnaldo César Coelho, a regra é clara. Já cansei de ver gente, vou orar para Deus me dar dinheiro. Sensacional. Manda bala. Quando conseguir, me avisa. Pastor, tá ruim, hein? A linha de crédito do céu está fechada, meu filho. Não, querido. É porque você está semeando a coisa errada. Se você ora bastante, provavelmente vai ter poder, vai ter coisas fantásticas oriundas da oração. Eu não estou dizendo que você não pode orar, não. A Bíblia mesmo diz que nós temos que orar pelos enfermos. Entenda bem. Eu estou falando sobre vida, não é momento. Isso é momento que você ficou doente, aconteceu alguma coisa, não é? E aí sim, vamos entrar com oração, a igreja vai clamar, a Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. Só que as pessoas estão semeando uma coisa e esperando outra. Esse é o problema. Então, para entendermos essa questão de semeadura, eu queria ler com vocês a parábola do semeador. Pois nela Jesus trata de uma forma tão objetiva, tão clara, por que as coisas não acontecem com todos que recebem a mesma semente.
Por que é que mesmo a semente sendo a mesma, por que é que mesmo a semente sendo verdadeira, por que é que a semente é poderosa, por que é que num solo ela causa um impacto, no outro solo ela causa outro impacto, no outro ela causa outro impacto? Ou seja, a semente vai encontrando solos diferentes, e sobre cada solo ela reage de uma forma. Mas ela não é a mesma? Pois é, mas os solos são diferentes. E 3 solos são improdutivos. E por que a minha preocupação é grande? Porque se eu usar a base que Jesus usou, abra aí Mateus capítulo 13, e de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ter profunda terra. Saindo, porém, o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. A outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Preste atenção, porque Jesus vai explicar, e 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, narram a parábola do semeador. Ela é praticamente exatamente a mesma, como nós chamamos sinópticas, vista pela mesma ótica, ainda que um dos escritores vai dizer que a semente, antes de ser comida pelas aves, ela também foi pisada. Mas observe nesse texto, por quê? Porque provavelmente Jesus estava idealizando o plantio da cevada, quando narra essa parábola. Por quê? Porque é uma plantação onde se arremessa a semente após o arado, e posteriormente se passava, alguns utilizavam até árvores de espinheiro para que a terra recebesse a cobertura, ou que a semente recebesse a cobertura da terra para que pudesse germinar. Quando nós olhamos essa passagem, nós vamos entender na explicação do próprio Cristo que a semente é a palavra de Deus. Então o semeador, ele sai para semear. Quem pode semear a palavra brincando? Alguns podem semear a palavra gritando, outros podem semear a palavra utilizando um outro mecanismo de informação, um outro sistema de plantio, mas a semente, ela é a mesma. A palavra de Deus é inegociável. Se alguém negocia com a palavra, se você me acompanha um pouquinho, você sabe por onde eu passei, em ambientes televisivos, muitas vezes em ambientes onde diversas armadilhas foram montadas. Vocês nunca me viram com a lei do politicamente correto, a lei da negociação. Não, é palavra, não se negocia. Semente é uma só. Mas apesar do semeador ter uma única semente, ele passa por 4 solos. E isso é extremamente preocupante. Por quê? Não porque são 4 solos apenas, e sim porque 3 deles são solos improdutivos. 3. Segundo Jesus,
A cada 4 pessoas que estão me ouvindo agora aqui, 3 delas, se eu usar a mesma base de estatística, 3 delas são improdutivas. E se você conhece um pouquinho o sistema do empreendedorismo, né, o sistema secular, o sistema de trabalho, você vai descobrir que há leis seculares que dizem que uma minoria trabalha para uma maioria se beneficiar. Ou seja, hoje o Brasil é alimentado por uma agricultura que é, certo, estabelecida por uma parcela extremamente insignificante de pessoas plantando para uma massa se alimentar. E segundo Jesus, aí é que eu me preocupei. É que aqui dentro tem 4 tipos de solo. E o que eu gostaria hoje que você descobrisse é qual solo você é, e tomasse uma providência de acordo com o solo que o seu coração representa. Porque segundo Jesus, a terra, o solo, é o coração do homem. E há 4 tipos de corações aqui, de solos, onde a palavra de Deus, ela vai cair. O primeiro, segundo Jesus, é o solo compactado à beira do caminho. É um solo impermeável à beira do caminho. É um solo onde a semente não tem como penetrar. Então, já que ela foi arremessada e não houve uma cobertura para que ela fecundasse, as aves, um padrão perfeitamente normal, as pessoas estão entendendo o que Jesus está falando. As aves vão lá e comem a semente. Por quê? Porque ela foi arremessada. Mas espera aí, mas todas as sementes foram arremessadas? Por que é que só a que foi comida pelas aves é a que está à beira do caminho? Qual o problema tem com essa exposição? De uma forma literal, talvez nenhum. Ela simplesmente caiu à beira do caminho. Vamos usar uma exegese, né, exata. O que é? Caiu. E por que a ave comeu? Porque o chão era compactado, pessoas passavam por ali, então não havia possibilidade. Mas quando Jesus vai explicar isso, ainda no capítulo 13, ele diz assim: esse tipo de solo é o tipo de solo das pessoas que vêm para ouvir, trazendo seu corpo, mas não trouxeram consigo sua mente. Segundo Jesus, a mente dessas pessoas, ela está impermeável. Segundo Jesus, essas pessoas não são capazes de assimilar, elas sequer são capazes de lembrar depois de um culto que foi pregado. Jesus descreveu isso: esse povo me louvam com seus, mas o seu coração está distante. Você quer exemplo claro? Vai aí para tu. Estou pregando agora e tu já está assim. Que hora é isso, hein? Nossa, eu vim direto do trabalho. Achei que ia ser engraçado. Achei que ele ia falar de outra coisa. Negócio de semente. Eu nem jantei ainda não. Nossa, minha mãe ia fazer frango. Meus irmãos estão lá que comem igual um doido. Quer ver que não vai ter frango nenhum? O que sobrou do frango é o ovo. Para mim. E pior não é isso, amanhã eu vou acordar, gente. Nossa, passa muito rápido, Jesus. Sabe? Você está me escutando assim. Mas amanhã tem tanta coisa para fazer, gente. Esse culto acaba que hora mesmo, hein? Se eu perder o ônibus depois do culto, eu estou lascado. Isso...
Não precisa falar não, se eu pedir para levantar a mão aqui. Quem está com esse tipo de solo, e não é por maldade não, é o ativismo, é tanta coisa que a gente tem que fazer, é tanta coisa que você precisa, é tanta coisa que você veio, mas esqueceu a mente.